Vida Teológica. Ouvir, aprender, entender, crescer, evoluir. Vida Teológica. Primeira edição. Com o pastor Roberto Cruvinel. Quem é quem nas Escrituras? Dúvidas da vida cristã e aquelas questões bíblicas difíceis de responder. Vida Teológica. Muito bom dia na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Está entrando no ar mais uma edição do programa Vida Teológica. Nós vamos com vocês por 55 minutinhos ensinando a poderosa, santa, transformadora e inefável Palavra de Deus. E como eu faço todos os dias, quero dizer-lhes: Reirene tu Kyriou, a paz do Senhor em grego bíblico. É que, olha aqui, ó, olha aqui você que está na live, que, não é que, é Kyriou. Olha que coisa boa, não é? Reirene tu, que não é rei de rato não, tá? É gutural, como house. Então, Reirene tu Kyriou, Reirene tu Kyriou, a paz do Senhor em grego bíblico. Você vai encontrar esta frase. Você vai encontrar esta frase no Instagram da Faculdade Teológica Vida. Está lá, Reirene tu Kyriou, Reirene tu Kyriou. Nós já estamos transmitindo através do Facebook, tá? Na Teológica Vida também através do meu perfil, estamos transmitindo também através do Instagram, @Teológica Vida. Tem um aviãozinho aí, ó, uma seta que não é maligna. Olha aqui, irmã, Ione, não tá aparecendo aqui pra mim, tá? No Instagram não tá aparecendo. Mas vamos lá, nós estamos transmitindo também pelo Instagram, @Teológica, agora foi, @Teológica Vida. Tem uma setinha aí no Instagram, então você compartilha essa setinha. Essa seta não é maligna não, é a seta da bênção. Então um aviãozinho, compartilha. Aqui no Facebook, copia. A da Gilson tá dizendo que gostou da seta, né? Compartilha o link da nossa live no Facebook. Copia e cola. Será que vamos ter pelo menos uns 150 hoje na live? Começa a marcar o pessoal aí, live do Facebook, na live do Instagram. Comigo, na técnica de som, me olhando sem piscar, está aqui o Rafa. No apoio técnico e também na assessoria para assuntos anglo-saxão, a Adriana, quer dizer, de língua inglesa quando precisa, né? E na observância geral de tudo, não é? Porque eu sou analógico, tá lá, Ione Borges. Vamos lá, vamos trabalhar. Comigo, abrilhantando o programa. E ele chegou faceiro e alegre aqui hoje, mas ele chegou muito alegre. E eu sei porque ele chegou alegre. Está aqui Pastor Elias Soares. Pastor Elias Soares, ele veio bem acompanhado hoje, não é? Pastor Elias Soares, Reirene tu Kyriou. Shalom, Haver. Erev Tov. Boa tarde. Amém. A paz. Eu quero agradecer por mais este programa, que nós vamos aqui, com a graça de Deus, estar trabalhando juntos. Louvo a Deus por mais esse dia e agradeço a Deus também por mais um ano que Deus concedeu à minha esposa. Hoje, irmã Débora. A irmã Débora, a abelha. Ela hoje é aniversariante do dia. Então eu não preciso mandar abraços, porque ela já está aqui pessoalmente para falar. Então, parla. Parabéns, irmã Débora, seja bem-vinda. Ela disse hoje, meu marido, não é? Ela não me chama de meu Baal. Bali, meu Baal. Irmã Débora, paz do Senhor, bem-vinda ao programa. Paz do Senhor. Aqui, irmã. Paz do Senhor para todos os ouvintes, é um prazer estar mais uma vez aqui. Embora eu não tenha falado, né? Mas estamos aqui. Estou feliz porque o Senhor, Ele me deu mais um ano de vida. Estou feliz também por estar ao lado do meu esposo, dos irmãos.
Eu quero mandar assim, um abraço para todo mundo e agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Um abraço para o meu Senhor aqui da terra, que eu falo sempre com ele, que o meu Senhor, fala assim, me chama de Senhor. Eu falei, meu Senhor está lá no céu. Tá certo. Mas um abraço para todo mundo, os meus amigos que estiverem ouvindo. Deus abençoe a cada um. Feliz aniversário, viu, minha irmã? Obrigada. Minha esposa, quando esteve aqui, a Sueli Gilardi, a Dona Bebê, que só eu chamo de Dona Bebê, não é? Ela também falou, então chegou aqui, vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Manda aqui a sua pergunta, 933397799. Você manda a sua mensagem através do WhatsApp, 933397799. Tem muita gente aqui, olha, mandando também uma saudação pelo Facebook. O Otávio tá no Facebook, Eliana com H no Facebook, Mônica Cruzco, Fábio Rodrigues. Todos esses irmãos no Facebook, que bênção. Olha, compartilha aí a live, também no Instagram, a Vanusa, também a da Gilson, muita gente. Compartilha, tá ok? Vamos trabalhar? O Flávio pergunta, Mateus 28:19, está no texto original grego? Mateus 28:19. Então, há uma discussão muito grande se está ou não está. É importante salientar quando ele pergunta, está no texto grego, que original não existe mais, né? Tem a cópia o autógrafo não tem mais. A cópia da cópia da cópia da cópia. Mas está no texto grego? Depende de que texto você está se referindo. Se você estiver fazendo uma referência ao textos, por exemplo, Códex Vaticano, Sinaíticos, Alexandrino, não, porque é o texto crítico. Inclusive o pastor Roberto Cruvinel está aqui com a 28ª edição do Nestlé Island, onde não consta esse texto. Mas você vai encontrar em pelo menos mais de 5.800 manuscritos, inclusive em textos também bastante recomendáveis, que é o Textus Receptius, você tem também o texto majoritário, você tem muitos outros textos. E é aquele mesmo caso, por exemplo, do tanque de Betesda, né? Que não se encontra, por exemplo, no texto crítico, mas nós temos Tertuliano, que viveu entre o 2º e 3º século, anterior ao texto mais antigo, e o texto lá de João 5,4, ele faz uma citação na íntegra, que depois o texto crítico também cita. Agora, o que ocorre? Se não existia ainda esse texto, essa cópia mais aceita, então que texto é esse que Tertuliano leu e que também consta no texto crítico? Então é bem possível que outros textos se perderam e que por exemplo, os pais da igreja, muitos teólogos do 1º, 2º século, eles tiveram acesso a esses documentos e que não nos foi apresentado. Mas pode falar. O texto aqui no Nestlé Island, e na verdade a discussão... colchetes, né? Não nem assim está, mas está aqui o texto. E eu acho que a discussão é a questão da trinitariana, porque unicistas às vezes se levantam contra esse texto. Mas o texto está dizendo, baptizon tes autus reis to onoma tu patros, caitu ruiu, caitu hagio pneumatos, batizando, não é? Participe, na verdade, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na verdade, pastor, a ausência desses textos em alguns manuscritos não invalida a questão doutrinária. Verdade. Alguns, eu fico preocupado, pastor, até queria que você gastasse aí alguns segundos para refletir sobre o que eu vou dizer. Eu vejo irmãos dizendo, esse texto não está entre colchetes, por exemplo, o texto de Marcos. Capítulo 16, do 9 ao 20. Mas aí eu pergunto, a pessoa para asseverar isso tem conhecimento de crítica textual? Conhece? Por exemplo, alguém diz, eu sou especialista em Antigo Testamento, tem que ler hebraico, tem que fazer análise, é especialista, senão ele é só professor. Especialista em Novo Testamento, tem que ler grego, tem que fazer análise, morfossintática. O irmão não acha que às vezes as pessoas são levianas quando falam sobre esses assuntos? Eu penso que sim. Por exemplo, são teólogos via internet. Essa é a verdade. Então existem alguns aventureiros que vão para a internet e começam a detonar as escrituras sem conhecer nem mesmo a língua portuguesa. Não que eu tenha esse conhecimento de língua portuguesa, mas espere um pouquinho. Para você detonar um tradutor, para você sair detonando as traduções, pressupõe-se que você tem conhecimento principalmente do vernáculo.
primeiro do vernáculo e depois das línguas originais, que foram das línguas originais que foram usadas para escrever as vou escrituras. te dar Agora, se a pessoa não entende, leu em algum lugar, ouviu falar, e de vez em quando alguns aventureiros vão lá na livraria querer detonar, se aventurar, se aparecer. Eu já nunca. Mas, por exemplo, aqui, te guardarei na hora da tribulação ou da hora. A preposição é relacional, não é locativa. É que hora? Então é da hora. Quer dizer, então, que vou te guardar da hora e não na hora. Antes que ela ocorra, e não dentro justamente, dela. eu vou te tirar, que é saindo. Então, você está saindo. Agora, você quer inventar uma moda e defender que a igreja vai passar pela grande tribulação, aí transforma o que é relacional no que é locativo, né, pastor? Agora é interessante que esse saindo, tirando, porque aí daria até causa para eles, não é saindo da tribulação, mas da hora. Da hora. Do momento. Que hora? Antes de acontecer. Na verdade, existe, as preposições gregas são interessantes, né? Ela tem relacionais, locativa, instrumental, e não é uma relacional que está chegando na tribulação, mas partindo dela. O que é partindo. Quer dizer, não vou chegar a passar por isso. Antes de que aconteça, eu fui embora. Vamos lá? Tem mais uma pergunta aqui. Está aqui no Telegram. Paz, pastor Cruvinel. O canto do galo que Jesus fala para Pedro, uma coisa interessante, acho que você já respondeu isso. Quando disse que o negaria 3 vezes, é o galo, ave. E as pessoas gastam tempo com isso, né? Ou é um toque de soldado, troca de soldado da Torre de Antônia. Bom, essa pergunta, essa questão, inclusive, ela consta no meu livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 3. E o tema é: o canto do galo não era o canto de uma ave. E por quê? Porque na época de Jesus, não é que o galo não existia. É bom que se deixe isso bem claro. Era proibido criar aves como essa na cidade de Jerusalém. E por conta disso, é uma das premissas que nos levam a pensar que esse galo não era uma ave. Segundo ponto, as horas, a cronologia romana, ela tinha algumas características bem interessantes. Por exemplo, Jesus, quando vai fazer alusão à questão da vigilância, do cuidado, ele diz: olha, tende cuidado, porque vocês não sabem se o Filho do Homem vai voltar à tarde. Era uma expressão típica para designar a primeira vigília da noite, que ocorria com o pôr do sol e ia até as 9 da noite, ou se à meia-noite, olha só, e era uma alusão à segunda vigília, que ia das 21 horas até as 24 horas, ou 0 horas, como queiram entender melhor, ou se no cantar do galo. Cantar do galo era uma expressão técnica para designar o período entre as 0 horas e as 3 horas da manhã, ou se pela manhã, que era um outro quarto período que ia das 3 da manhã até as 6 da manhã. Portanto, esse cantar do galo era uma expressão típica para fazer uma alusão à terceira vigília da noite. Tá, mas o que ocorria no fim da terceira vigília da noite? Havia troca de turno de soldados que faziam a guarda da Torre Antônia, que era a casa do governador. E neste momento dessa troca de turno, o trombeteiro, fazendo uso da trombeta, tocava. Esse toque em latim chamava-se Galicinium, que o próprio Valdir Carvalho Luz traduz diretamente como canto do galo. Valdir Carvalho Luz é o professor de língua grega do Seminário Presbiteriano de Campinas. Na verdade, ele tem uma obra em 3 volumes que é... Manual da Língua Grega, que o professor Luciano, diga-se de passagem, um exímio mestre na língua grega, formado pela Universidade de São Paulo, ele chega a dizer o seguinte, pastor Cruvinel: é mais fácil entender o grego dele do que o português, porque o homem é um erudito na língua, não somente grega, mas em especial na língua portuguesa. Portanto, o que era o toque da trombeta? O que era o canto do galo? O canto do galo era o toque da trombeta. E quem era o galo nesse exato momento? O trombeteiro. Olha, é importante você entender sobre interpretação bíblica, não é? Interpretação, porque existem questões que são relacionadas que não são somente gramaticais, mas históricas. Por isso que existe uma
histórico-gramatical, a interpretação bíblica, hermenêutica histórico-gramatical é a melhor forma de interpretar a Bíblia. Dentro disso que o pastor falou, eu tenho um DVD com 3 horas e meia de estudo bíblico, 3 horas sobre interpretação bíblica, coisas que os pregadores pregam não existem, essas coisas todas. E também um DVD triplo sobre escatologia, são 3 DVDs mais um livro. Se você tiver interesse nesse kitzinho meu, 3 DVDs de escatologia, mais interpretação bíblica, me manda uma mensagem no WhatsApp, tá bom? Eu te digo como é que você faz para adquirir, 96766-5787, 96766-5787, tá bom? Ó, tem uma pergunta aqui do Paulo, porque eu estou respondendo agora também pelo Facebook, né, pessoal? A paz do Senhor, qual o batismo correto? Imersão ou submersão? Imersão ou aspersão ou efusão? Não, ele falou submersão. Eu li do jeito que tá. Ué, imergir. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa, justamente. 6 por meia dúzia. Então não tem nem como. Aliás, o pessoal... Talvez ele confundiu e... Mas pode falar sobre submersão. Na verdade, pessoal, não me liga agora não, tá? Se ligar não vai ficar difícil de eu te atender, mas vamos lá. Eu quero aqui, apenas antes de falar, dar uma nota aqui, que eu recebi uma obra aqui do professor e pastor Juliano Fraga. Um abraço para você, meu querido pastor. Escatologia Bíblica. Eu quero apresentar essa obra dele aqui, olha. Uma obra bem interessante. Eu ia falar A Doutrina das Últimas Coisas, uma visão apologética, histórica e manual, da Academia DOCME. Muito obrigado, meu querido. Recebi aqui a dedicatória dele. Olha que benção. Não sei se você não me fez dedicatória, não. Não fique com ciúmes, não. Você não ganhou, né? Eu tô sabendo. Eu ganhei sim. Vamos lá. Imersão ou submersão? Vai lá. Vamos lá, então. Imersão e submersão. É quem vai submergir e quem vai imergir, porque tem emersão e imersão. A emersão diz-se do momento em que você é tirado do fundo da água. E imersão é quando você é mergulhado. E submergir também é mergulhar. Então, você trocou 6 por meia dúzia. Mas a palavra grega é baptismos, o substantivo, que a ideia é imersão. Baptismos. Que dá a mesma ideia de submergir. O verbo, baptizo, né? Baptizeis. Eu mergulho. Isso, ele. Bom, mas aí a questão é o seguinte: o correto é imersão. É imersão. Mas quem submergiu também mergulhou, né? Sim, mas a questão é da efusão, da aspersão. Isso. A aspersão, irmãos, em que pese a boa vontade de quem pratica, não é a interpretação correta da palavra. Calvinista, Agora, católico. irmão, eu, pastor Roberto Cruvinel, respeito a confissão de fé e a forma litúrgica de cada um. Mas bíblica é imersão. Vamos falar como você pode estudar teologia. Presta atenção agora, atenção, hein? O meu pessoal aqui, ligado agora, hein? Ouvir, aprender, entender, crescer, evoluir. Vida Teológica, primeira edição. Isso aí, gente, vamos lá. Pastor, pergunta aqui, vamos lá. Adão e Eva tiveram filhos antes do pecado? Então, eu tenho um problema com essa questão, pastor Roberto Cruvinel e todos os ouvintes, em se Adão e Eva tiveram filhos antes do pecado. Porque para mim, se eles tiveram filhos antes do pecado, significa que eles não pecaram. Porque nós chamamos eles vivendo numa época supralapsariana. Ou seja, a supralapso significa antes da queda, quando não havia então a queda, na verdade, né? Aí alguém chegou, inclusive no meu canal no YouTube, né, dizer o seguinte: meu querido, mas Eva, ela só se tornou pecadora depois do pecado de Adão. Eu não entendo assim, porque se nós lermos, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo de número 2, capítulo 2 mesmo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de número 13 e 14, veremos que... Enquanto você vai abrindo, o Marcos Davi está dizendo aqui: muito bom esse programa, pastor Cruvinel. E ainda com o pastor Elias, abraço a todos. Muito obrigado. Olha só o que está escrito aqui, olha. Versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Traduzindo, não era necessário Adão pecar para ela ter caído, porque ela caiu antes do homem. Ela cai primeiro, come do fruto e depois dá do fruto para o seu marido. Traduzindo, independentemente de Adão pecar ou não,
Eva já havia se tornado uma pecadora, já havia caído. Portanto, esse argumento de que é o pecado de Adão que foi imputado para sua mulher, eu creio que não corresponde. Pode ser que eu esteja errado, mas o texto bíblico está dizendo justamente isso. Pastor, é o seguinte, às vezes as pessoas, o pessoal está elogiando aqui o programa e também a sua presença aqui. Só dá o endereço agora da sua loja, o endereço. Rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Livraria do Pastor Elias, Rua Conde de Sarzedas, 160, loja 27. E tem também o meu YouTube, PR Elias Soares Oficial. Olha, está crescendo o canal, estamos já com quase 55 mil inscritos. PR Elias Soares Oficial. Maravilha. O Maurício Lidiane fez essa pergunta que você acabou de responder. Adão e Eva tiveram relações sexuais antes da queda? Se não teve, por que Deus disse que multiplicaria a sua dor de parto? Opa, interessante Ou isso aí. seja, só multiplicaria o que já existe, certo? Olha, inclusive nós estamos agora fazendo comentário da revista da Escola Dominical, da EBD, que vai falar justamente sobre esses temas bem interessantes, sobre o ser humano, né? E a nossa 8ª lição agora acabamos de comentar e inclusive saiu esse ponto sobre Adão e Eva. Olha, é interessante porque quando diz assim, olha, multiplicarei a sua dor, é um projeto divino. Um é o projeto de Deus antes do pecado e o outro é o projeto depois do pecado. Isso ainda reforça muito mais a ideia de que eles não tinham filhos, porque Deus tinha um projeto para Eva, no que diz respeito à geração de filhos, com dor, porque não tem parto indolor, né? Mas só que era menos dor. Tanto é verdade que a Bíblia diz depois, por exemplo, o homem já era trabalhador, ele já trabalhava e tudo mais. Só que olha o que Deus disse, que ele com dor comerás o teu pão. Ora, ele já comia o pão, ele já trabalhava. Só que aqui Deus dá a sentença para ele. Parece-me que no versículo de número 17, né? E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, olha, mais uma vez, é depois que ele come, depois da mulher, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você alimentará dela. Ora, será que Adão ainda, se ele está dizendo, ó, com sofrimento você vai se alimentar do fruto da terra, será que significa, pastor, que antes disso aqui ele não se alimentava do fruto da terra? Pois é. É claro que se alimentava. O projeto muda justamente para a mulher. A mulher, da mesma sorte, Deus tinha um projeto para ela, que era de menos dor, só que depois do pecado aumenta-se a dor. Ainda dentro desse assunto, o Ednei pergunta em qual idioma Deus se comunicava com Adão e Eva. Olha, a única coisa que eu posso dizer para você é que a Bíblia, o Antigo Testamento, foi escrito em hebraico e algumas partes em aramaico. E o que chegou até nós chegou na língua hebraica, mas isso não significa necessariamente que seria esse idioma, até porque esse idioma ele passou a surgir muito depois com os hebreus. Está dizendo que o Facebook, aqui, o Sóstenes está dizendo que o Facebook está travando muito, ele está no Facebook, mas pode ser a conexão dele lá, né? O Sóstenes Marques, né? Adalberto, a paz do Senhor, só agradecer a Deus por homens de Deus cheios de sabedoria, dividindo com todos. Que bênção, irmãos. Fico feliz. Gente, compartilha aqui as nossas lives, tá? Compartilha nossas lives. Nós estamos Teológica Vida no Facebook. Também está transmitindo pelo meu perfil, Roberto Cruvinel, pela minha fanpage, Pastor Roberto Cruvinel. Quer dizer, na verdade não é transmitindo, está compartilhado da Teológica Vida. Então você também, por favor, compartilhe aí o link. Também pelo Instagram, Teológica Vida. Sim, irmão, os DVDs de escatologia. Bom, meu DVD de escatologia, gente, é um kitzinho. São 3 DVDs de escatologia, um DVD de interpretação bíblica e um livro. Tem interesse? Manda aí uma mensagem no WhatsApp para mim, 96766-5787. Devagarinho, 96766-5787. De novo, tá bom, 96766-5787. A Vera pergunta, pastor, é verdade que a oração do Pai Nosso não é mais para os dias de hoje? A oração do Pai Nosso, a bem da verdade, não é um mantra, não é uma reza onde você deve estar repetindo, e o próprio Senhor Jesus diz que você não deveria fazer vãs repetições. A oração do Pai Nosso é um modelo. Avinu Sheba Shamayim Itkedesh
esqueci o restante. Ela tem toda uma oração em hebraico na Brit Hadashah. Eu já fiz uma discussão sobre a oração do Pai Nosso. Inclusive é um modelo. Pai Nosso que estás no céu. Você vai reconhecer a soberania dele. Não é uma ladainha, né, irmão? Não é uma ladainha. Você deve pautar a sua oração. Com base nesta oração, você vai orar a Deus. Mas não significa que você tem que estar repetindo. Igual aquele pessoal que abre a Bíblia no Salmo 91 e fica ali reclamando por proteção. Legal. Tem uma pergunta aqui que tem tudo a ver contigo. Eu até peguei essa pergunta porque me lembra de você, irmão. Não é? Sebastião, por que temos que orar de joelhos? Olha, Eu explico por quê. Eu me lembro o pastor... Onde o pastor Elias chega, onde ele chega, ele dobra o joelho. Ele dobra o joelho para orar. No estúdio, na sala da rádio. Tem gente que acha estranho. Eu acho estranho não orar. É verdade. Não orar eu acho estranho. Não é? Verdade. E às vezes tem gente que acha engraçado. Engraçado é você não pedir... Engraçado é você entender que não precisa da proteção de Deus. É verdade. Vai lá. Eu penso que Deus atende você estando deitado de joelhos. O ex-ladrão, que a tradição chama de Dimas, ele orou na cruz. Jonas orou no ventre do grande peixe ou na baleia. Seja lá Mas a como oração for. de joelho tem a genuflexo, né? Tem aquela conotação de arrependimento. E a mão levantada de adoração. Eu vejo, mãos santas eu vejo levantadas. assim um estado de reverência, né? Você se curvar, né? Você genuflectir, você estar curvado com o rosto em terra, é uma situação de reverência. Veja bem que, por exemplo, Mefibosete, quando ele chega lá em Jerusalém, o que ele faz? Ele se curva. A própria mãe... Até ímpios fazem isso, quanto mais um crente. A própria mãe de Davi, né, a Batseba, ela se curva perante o rei. Então, isso significa que você está reconhecendo a soberania, a grandeza daquele... Aliás, sim, pastor, pode terminar. Para o qual você está se curvando. Aliás, a palavra prosquinel, que é a primeira pessoa do presente indicativo ativo, é um verbo, eu adoro. Não é? A Bíblia diz que Deus está procurando os aletinói prosquinetai, verdadeiros adoradores. Agora, prosquinel é exatamente colocar o rosto no chão, sem olhar para a direita nem para a esquerda. É por aí. Prosquinel. O Eliel está dizendo, parabéns pelo programa, estamos em Joinville, Santa Catarina. Olha, Ai, que maravilha. bênção, que maravilha. Pastor Marcelo diz, parabéns, meu amigo, saudades. Marcelo e Jaqueline Santana. Eu não consigo ver o rosto aqui, não consigo. Cincinato, esse Cincinato, ele comprou um kitzinho meu. Olha aí, que bênção. DVD de escatologia kit, né? Graças a Deus, fico feliz. Obrigado, viu, irmão? Já mandei também, viu? Ô, glória. Qual a diferença entre reino e paraíso? Reino e paraíso? Mas que pergunta é essa? Paraíso... Jonas pergunta. Eu não sei a profundidade dessa pergunta, né? Reino e paraíso. Porque a palavra reino, ela é muito... Então deixa eu ajudar. É uma questão semântica, então né? deixa eu ajudar. O reino está entre vós, o reino está aqui, o reino de Deus está dentro de vós. Talvez seja, vamos lá. O Evangelho de Mateus fala muito sobre a questão do reino de Deus. Então fala um pouco sobre isso, essa questão, por que aquela visão, pregação para os judeus e tudo mais, não é? E a diferença de estabelecer o reino na terra, então, e o entendimento de paraíso. Então, nós temos alguns entendimentos de reino. Reino, por exemplo, hoje eu creio que o reino de Deus está dentro de nós, está em nós, porque o Senhor reina, está vestido de majestade, Ele reina sobre todo aquele que se rendeu ao reino. Ele não reina sobre todos, porque as pessoas vivem no reino das trevas. Nós somos resgatados do reino das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Isso é uma mudança de autoridade. Mudança de reino significa salvação. Isso. Salvação para mim é mudança de reino. Então você sai da autoridade das trevas e agora você vem da para luz, o império da luz. Justamente. Então, a Bíblia diz também que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Significa que nós já estamos reinando em vida. Agora, nós já estamos reinando. O pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então nós já reinamos. Oh, então, glória. Essa questão de reino, ela é uma questão semântica. Agora, no que diz respeito ao paraíso, e o reino também, existe o reino do ponto de vista escatológico, que ainda não ocorreu. Sim. Que ele irá ocorrer, esse reino escatológico. Por outro lado, nós temos o paraíso, e o paraíso está no terceiro céu, conforme diz Paulo. Onde o crente almeja chegar. É porque, na verdade, irmãos, quando você faz uma pergunta, a gente tem que levar em consideração qual é a idiosincrasia do irmão, do aluno que está ouvindo agora, É não verdade. é? O aluno ouvinte potencial, né?
E agora, a palavra reino, dependendo do texto, pode segurar coisas diferentes, né? Justamente. O Paulinho está dizendo aqui, está perfeita a transmissão, deve ser com a conexão do irmão. Eu quis dizer aspersão mesmo, na pergunta anterior. Tá vendo? A gente tem que interpretar, né? Glória a Deus, glória a Deus. Janaílde, os cristãos vão ver o anticristo? Olha, eu penso que essa aqui é uma teologia que eu estou desenvolvendo. Eita, e que tem fundamentação bíblica. Mas... Aquele texto, por exemplo, de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, longe de ser uma argumentação que favorece a visão pós-tribulacionista, calvinista, milenista, ela favorece a visão pré-tribulacionista. Porque eu não acredito... Você ali está falando do anticristo nesse texto? Tá. Porque teve um colega aqui que disse que não é, não. Ele fala do anticristo, esse texto. Não, porque teve um colega... O homem do pecado, o filho da perdição, é o anticristo. Um colega nosso, o Bispo Hildo, disse que esse texto está falando de uma outra coisa, que o anticristo... Só se ele já aderiu, bom, tudo bem. Aderiu para o adventismo. Não, né? Então, não. Não, ele fez uma coluna, nós observamos, um grande professor, não é? É verdade. Ele fala aquele texto, ele coloca só... Vamos fazer um hiato aqui, só aquele texto de 1 de João, os anticristos, que os anticristos apareceram no mundo. Mas não o escatológico. Então vamos lá, continuando então na sua pergunta. Existem, desde a época de João, vários anticristos, porque o que é o anticristo? O anticristo é aquele que se opõe a Cristo, que se coloca no lugar de Cristo, um imitador de Cristo. Por esta razão, existem vários anticristos. Porém, o anticristo escatológico... Por excelência... Esse daí ainda não existe, mas ele está ali na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 até o versículo de número 8 ou mais. Por esta razão, o que nós dizemos? Que o anticristo, ele não será como Adão. Adão, como é que ele surge no mundo? Ele surge já adulto, maduro, idôneo, capaz de procriar. Mas o anticristo não. Ele, como imitador de Cristo, ele será um bebê, ele vai ter sua origem, ele vai crescer, ele vai estudar, ele vai se filiar a um partido político, ele será um grande articulador, um grande orador. Os cristãos vão ver ele. Ele será conhecido, ele será visto, porém, ele não terá sido apresentado como o anticristo. Quer dizer, ele pode estar até vivo. Por exemplo... Pode ou não pode? É claro, as pessoas não viram Jesus, por exemplo, aos 12 anos? Sim. Agora, quem sabia que ele era o Mashiach? Exatamente. Então, como imitador de Cristo, da mesma sorte. Agora, o que o detém? O que o detém, para mim, é o Espírito Santo na igreja. Quer dizer, não quer dizer que o Espírito Santo não quer dizer que ele não seja onipresente. É a ação da graça na igreja. Então, quando a igreja é tirada aqui, a resistência, porque o Espírito Santo atua através da igreja, resistindo às pressões do mundo. Então, quando a igreja for tirada, ele se manifestará plenamente, porque existem, inclusive, dá uma olhada, pastor, existem 3 manifestações no próprio texto grego. Qual? Por gentileza, capítulo 2 de 2 aos Tessalonicenses. Vamos lá. Vê a palavra manifestar no grego, como que é? Capítulo 2, versículo... Versículo de número... Toma. Olha aqui, ó. Você que é o professor, por gentileza. Então manda. Vamos lá. Balar, supostamente vinda do anticristo. Vê o versículo 3, por gentileza. 3. Sincaco... Pantesson, Ros, Kalos, Stratiutes, Cristo Jesus. Onde que está a manifestação aí? Manifestar. Camarada, agora você me deu um branco aqui. Vindo após o dia do Senhor, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Não. E então será revelado. Cara, esse será revelado aqui. Por isso que eu tô vendo que tá errado. Eu coloquei no livro errado, irmão. Tá no livro errado? Oh my God. É a idade, irmão. Tem misericórdia. Tô vendo que eu tô vendo a coisa errada. Mas que negócio é esse? 2, 3. Isso. Ah, tá. A palavra grega aí que aparece. Tessalonicenses. No final, quase no final do versículo 3. 2 Tessalonicenses 2, 3. Esse negócio que você me vendeu tem uma página tão fininha que eu passo. Agora lá, deu. 2, 3. Tessalonicenses 2, 3. Rimas, patese kata medane tronon, roti me elte, apostasia, quando proton, que antes que venha a primeira apostasia. A apostasia proton, cai, Apocalipse seja revelado, tá certo? O homem
da anomia, sem lei. Certo. Versículo de número 6, novamente. Peraí, vamos fazer direitinho Vamos aqui. lá. Vamos fazer. Irmãos, eu estava lendo no outro texto, falei, que negócio esquisito, meu Deus. Eu estou pegando outro livro, meu Deus. Vamos lá. 2, 3, vamos lá. Roti ean me te reapostasia, próton, antes que venha a primeira apostasia, e se revele o homem sem lei. Certo. Agora o 6. Versículo 6. Kaininto katechon, oidate eisto apocalipse auton ento autu cairo, o tempo. Novamente, Apocalipse aparece, Se será revela revelado. o tempo, Agora o versículo 8. São 3 revelações. Kaitote, outra revelação aqui. Tá me entendendo? Apocalipse tai. Mas aqui está no futuro. Justamente, que esta é a revelação dele depois que a igreja... Veja que no versículo 7 diz que a igreja será tirada. Tá. Olha, a igreja será tirada. E então... E esse é um mistério. Olha só, ó o versículo de número 7, o que é que diz? A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Tá, deixa eu mostrar aqui pro pessoal, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então, ou seja, esse então, se eu não me engano, é um advérbio de tempo. Tá. Não é isso? Eu tô achando interessante. Então será revelado. Então, o verdadeiramente que o texto está falando do iníquo, ele está falando que é um homem que não se submete à lei, que é anti-lei, né? Legal. Vamos continuar? Certo. Rapaz, você acredita que já aconteceu pegar em português, abre a Bíblia em português, pô, mas esse texto não tem nada a ver, você abriu no livro errado. Errado, já acontece. Eu abri em Timóteo, irmão. É porque... Somente nós que somos jovens, né? Não, é bem fininho aqui. Eu tava na primeira Tessalonicenses, fui na segunda, fui bater em Timóteo. Falei, que negócio estranho. Oh, my God. Vamos lá. Ed Carlos Ed Carlos tá dizendo que eu sou ruinzinho no grego. Aí, que coisa. Já viu, hein? Ué, mas quem é perfeito? Não, que eu ruinzinho no grego. Na verdade, tá no outro livro, não tem problema, mas eu li aqui, viu, Ed Carlos. Deve ser bem melhor do que eu. Vamos lá. O João, temos possibilidade e temos uma igreja de Cristo atuando no Brasil. Falo, a igreja não entendi essa questão aqui, João. João, quantos céus existem, João Claudinei? Bom, a Bíblia fala em céu e céu dos céus, né? O Hashamayim. É importante salientar que Paulo fala de primeiro, segundo, de terceiro céu. Eu não vou cair aqui, por exemplo, na comédia de Dante Alighieri, né? Dos 7 céus, né? O céu das aves, não sei de que, a Bíblia fala de terceiro céu e eu me contento aí em saber que o irmão está dizendo aqui, o irmão está dizendo que não entendeu nada. Na verdade, o pastor Elias pediu para abrir o texto de Tessalonicenses e eu fui abrindo, ele pediu para ler um texto, eu fui ler o texto para em Timóteo, aí eu voltei e li novamente. Ele asseverou 3 vezes a palavra revelação em grego no texto de 2ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses que nós lemos. E eu fiz a colocação que a palavra é o homem sem lei, entendeu? É que se eu for explicar essa questão das 3 ocorrências de revelação, na verdade vai tomar todo o tempo, porque eu já tenho um estudo que eu faço aqui com o pastor Jamierson, que eu já fiz, está no meu canal no YouTube, PR Elias Soares Oficial. Dá um Google aí, vai lá no YouTube. Vamos lá. Que você vai ver. Pessoal, vamos falar de teologia. Vida Teológica, primeira edição. O Marcelo fez uma pergunta aqui, acho que baseado no que você respondeu agora, né? Talvez, que assim, irmão, são muitas perguntas, muitas coisas, e nós temos pouco tempo para responder tanta gente e tentar ajudar o máximo possível. O Marcelo, de onde Saul tirou o terceiro céu? Não, de onde o Senhor tirou o terceiro céu? Foi o mesmo lugar, que falou do 7º céu. E esse mesmo Marcelo, a Bíblia só fala em céus, no plural, não tem como singular. Poxa, aí tá fácil essa aí, só cita o texto. Bom, primeiro você tem o Dante Alighieri, né, a comédia de Dante, né? Que é dantesco realmente. Mas do texto e bíblico. Depois do texto bíblico, 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 4. Dá uma lidinha lá, querido. Tá lá. E Paulo disse que foi até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito contar. Se está o céu no plural, o céu nunca aparece no singular. Essa é uma curiosidade, é Hashamayim. Eu não sei no grego, mas em hebraico essa é no plural. Uranós, uranoi, céus.
Uranói, viu, irmão? Você que está aqui observando meu grego. Isso no grego no plural, não é isso? Então, viu? Observe que tem o ditongo, ômicron e Y, dá som de U, viu, irmão? Uranói, é plural, tá bom? Vamos lá. Uranós é singular, nominativo singular masculino, segunda declinação, irmão. Vamos lá. Acho que eu te ajudei. Pastor, quem quiser te encontrar, como é que faz? Rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27, bairro da Liberdade. Está minha filha, a coisa mais linda, que inclusive se parece muito comigo. Ela está lá para lhe atender. Livraria do Pastor Elias. Livraria do Pastor Elias. Ou então você pode estar ligando para nós, se quiser algum dos nossos livros. Inclusive está saindo uma grande novidade aí, que é um dicionário de palavras, expressões, dificuldades e curiosidades da Bíblia, com mais de 1000 páginas, uma obra densa, volumosa. Reserva o meu. Já estou dando aqui um spoiler. Tá, reserva o meu, reserva o meu. Vamos lá, de novo, o seu endereço, irmão. Dicionário de palavras, expressões, dificuldades e curiosidades da Bíblia, com mais de 1000 páginas. Spoiler pra você. Não. Rua Conde de Sarzedas, 160, loja 27, bairro da Liberdade. Ai, Livraria do Pastor Elias. Tem que ter, olha, procura o Pastor Elias no grupo. O Pastor Elias no YouTube, Pastor Elias Soares, não é isso? O Elias que for mais lindo sou eu. Mas vamos lá. O Cincinato está perguntando se lá na sua livraria tem dicionário de grego. Pode ir que tem, porque eu já comprei o meu lá. Gente, presta atenção. Quer me convidar para pregar ou dar uma palestra em sua igreja? Anota meu WhatsApp, não é para perguntas, tá? É para convites. Ou se você quiser adquirir o meu kit de escatologia, os 3 livros de escatologia, DVD de interpretação bíblica, mas meu livro é Vida da Igreja. É 96766-5787. 96766-5787. Olha, para convites, me segue no Instagram. @Roberto Cruvinel. No meu site tem diversos estudos à disposição. pastorrobertocruvinel.com.br. Também eu tenho colocado todos esses vídeos no meu canal do YouTube. Então aciona lá aquele sininho. Ative as notificações, deixe o seu comentário, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva no canal Roberto Cruvinel. Pastor Roberto Cruvinel, isso. Ele acha que é o apresentador do programa. Peraí, irmão. Pastor Roberto Cruvinel no YouTube. Eu tô ajudando, né, Marão? Esses meus amigos são uma bênção. Pastor Roberto Cruvinel no YouTube. O meu WhatsApp, 967665787. 967665787, tá bom? Então segue a gente aí, segue a Faculdade Teológica Vida, @Teológica Vida no Instagram, Teológica Vida no Facebook. Vem conosco, vem trabalhando conosco, tá? Hoje às 16 horas, pastor Jamierson Oliveira vem com a segunda edição do programa, dessa feita com estudo bíblico, palavra de Deus, ensinamento com seus professores. Meu WhatsApp, tanto para você saber sobre o meu kit, quanto para me convidar, é o 96766-5787. 96766-5787. Deus abençoe. Amém. Ouvir, aprender, entender, crescer, evoluir.